Oi, pessoal, mais um podcast iniciando, sempre com oferecimento da Colostro, e hoje a gente traz um convidado de peso. Vocês vão entender depois que ele começar a falar. Mas assim, é um convidado, uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo, tá? Principalmente pelos temas que vão ser abordados aqui. São temas de comum interesse, nós vamos falar de várias coisas, mas principalmente, o que eu quero entender, o que eu quero explicar para vocês. É uma pessoa que tem alto rendimento esportivo e por isso foi convidado, mas que é uma pessoa como você, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz outras coisas e, além disso, tem o amor ao esporte. Então, queria apresentar para vocês meu querido amigo Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo aqui, tá? Obrigado, doutor. E aí, galera, tudo bom? Vamos aqui falar um pouquinho, tentar somar na vida de vocês com alguma informação. Como o doutor falou, eu sou uma pessoa como vocês, que trabalha, que tenho meus afazeres diários, mas nem por isso a gente deixa a disciplina de mão, né? Então vamos aqui. E é isso, cara. Obrigado por você ter aceitado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite aqui. A ideia primeiro, é claro, todo mundo te conhecer. Quem é o Daniel? Quem é o Daniel da vida profissional? Quem é o Daniel da vida esportiva? Conta um pouquinho para o pessoal saber quem é esse convidado especial de hoje. Me chamo Daniel Maia, eu sou policial militar, já hoje, na data de hoje, estou completando 10 anos de Meus serviço. parabéns, cara. E há algum tempo atrás eu vim nutrindo esse amor pelo esporte, essa curiosidade, e decidi desbravar essa jornada de atleta. E até então a gente vem colecionando alguns títulos aí, graças a Deus. É bastante complicado conciliar as duas coisas, mas a gente faz, na medida do possível, a gente vai conseguindo, Mas a Polícia Militar já toma bastante do meu tempo, A gente tem que se doar em tempo integral, para o serviço policial militar. A gente costuma dizer que a gente é policial militar tanto de serviço como de folga, 24/7. Isso, exatamente. Tá. E aí você começou a treinar musculação ou antes disso teve alguma outra modalidade? Sempre foi musculação? Não, sempre foi musculação. Nunca treinei outro tipo de esporte ou luta, De cara o que eu procurei logo foi a musculação, até porque eu sempre fui aquele rapaz muito magrinho, Que as pessoas na escola sempre tiravam sarro, Eu sempre tive muita dificuldade de ganhar peso, Então eu era aquela figura bem tímida, bem raquíticazinha. Esse cara era magro? Magro? Muito. Cara, tinha que ter tido eu tinha que ver essa foto. Magro? Muito mesmo. Então tá, já vamos começar a bombardear aqui. Então quer dizer que o magro pode ficar desse tamanho? Me conta como é, porque assim, eu sei que tem toda uma coisa, não, eu sou muito magro, eu nunca vou conseguir construir músculos. Me explica, começando por aí. Assim, no começo eu queria treinar para ver se eu conseguia melhorar, o meu físico, Ficar com um físico mais, digamos assim, apresentável. Adolescente, aquela coisa, vixe, ninguém vai olhar para mim dessa forma e tal. Sempre sou motivo de piada. Aí procurei por causa disso, No começo, com pouca orientação, Até porque eu não tinha grana para pagar acompanhamento nutricional, personal trainer, Então eu fui ali aprendendo aos poucos com os colegas, na academia, pesquisando, E assim, muita gente dizia pra mim que, cara, o teu biotipo, eu não sabia nem o que era isso, o teu biotipo não te favorece. Aí diziam sempre aquela frase que, aquilo ficou sempre martelando na minha cabeça, eu, não pode ser assim, que era, quem nasceu para ser lagarto nunca vai ser dinossauro. E aí você não aceitou, simplesmente você não aceitou. Não aceitei, eu vou brigar contra a minha genética se for possível, mas eu tenho que sair daqui. Entendi. Ou seja, as pessoas que têm um biotipo mais magro na adolescência, tem quantos anos que você começou essa transformação? Doutor, eu comecei a treinar assim que eu completei mais ou menos uns 18, 19 anos. Não pode perguntar a idade agora. Você tem quantos anos agora? 35, vou fazer 36. Sério? Então é pouco tempo. Aí, mas sempre treinei de forma que, ao meu ver, não me traria tantos resultados, porque eu não tinha aquele acompanhamento que eu falei para o senhor, Então, ficava difícil. Eu via que eu treinava, não tinha tantos resultados. Às vezes era por conta de
não saber me alimentar bem, né? Não dar devido descanso, entre outras coisas que eu fui aprendendo com o passar do tempo. Mas eu acredito que de treinamento assim de forma incorreta, vamos dizer assim, acho que eu passei algo em torno de uns 10 anos tentando, né? E ver que não tinha mudança. Patinando. Isso. Depois que eu entrei na corporação, foi que aí eu comecei a ter uma condição a mais e comecei a procurar alguns profissionais para me ajudar. Aí eu vi onde é que estava tudo errado. Ou seja, você foi autodidata, que pode muita gente hoje, né, escolher o caminho de autodidata, que inclusive aí surgiu vários avanços da medicina. Diga-se de passagem, a maioria das coisas que a gente sabe hoje foram com alguns loucos que fizeram, não sabia como era, foram testando, e isso trouxe bagagem para hoje a gente ter uma biblioteca médica de várias coisas que você deve fazer e de coisas que você não deve fazer. Então você foi aprendendo consigo mesmo, mas depois de um certo nível você já buscou assessoria e tal e conseguiu render muito mais. Isso é a importância de vocês terem um profissional na vida. Eu sei, sem Daniel, você vai concordar comigo, muita gente tem uma certa dificuldade de dizer, não, já sei treinar, já sei comer, eu já sei fazer tudo. E aí na hora que você vê que um profissional, ele tem uma didática, uma técnica, ele vai fazer você acelerar muito mais, né? Sem dúvidas. O crescimento, a evolução que eu tive, a partir do momento que eu fui acompanhado, foi tipo assim, assustador, né? Eu vi que realmente eu não sabia quase nada. Até hoje eu não sei quase nada, é uma gota no oceano. Mas a gente está procurando aprender cada dia mais, né? Agora, nessa época, eu percebo que também não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem acesso a muita informação. A gente só tem que ter cuidado de filtrar essas informações, né? É exatamente isso. Hoje a internet, ela não tem curadoria. A internet, eu sempre falo isso, a internet não tem curadoria. Vai ter pessoas falando muitas coisas boas, né? Hoje tem muitos profissionais antenados no tema já de desenvolvimento de performance e tem muita gente ensinando coisas erradíssimas, né? Então a gente tenta balancear para que mais pessoas tenham acesso a realmente conteúdos interessantes. Tem poucos anos isso. Isso nós estamos falando de talvez uma década de informações para todo mundo, né? Antigamente era um público muito reduzido de pessoas que tinham condições de comprar um computador, né? Era no computador e talvez quando começou a internet. Hoje em dia qualquer pessoa tem um celular e qualquer pessoa tem acesso às informações, que é muita vantagem hoje quando você quer abranger um público maior para ensinar algo bom, mas é muito perigoso quando alguém quer disseminar uma informação errada. E o que a gente mais vê hoje em dia é essa confusão. Eu chamo de obesidade mental, quando muitas coisas são colocadas na cabeça das pessoas e elas realmente não sabem o que é. E elas falam, mas fulano me disse isso, fulano me disse isso. E aí vocês, atletas, eu acho que tem um papel importantíssimo, inclusive de ser mediadores do que está certo e do que está errado, né? Então é importante dar voz aos atletas para que eles digam, olha, não é esse o caminho. Esse caminho que você está buscando, esse atalho que você está buscando, vai ter um custo lá na frente. Então é interessante dar voz aos atletas exatamente com esse objetivo. Isso, exatamente. Na academia mesmo, diariamente, né, a gente tem tido esse cuidado, pelo menos eu tenho tido esse cuidado, de quando estou em contato com alguém que eu vejo que está iniciando nos treinos de musculação e tal, muitas vezes eu sou o intrometido, eu chego e tento dar alguma orientação com base no que eu já sei, do que eu já vivi, né? Alguns me perguntam através da rede social ou quando me encontram na academia mesmo, né? Então, isso que o senhor falou é o ponto X. Nós, atletas, nós temos que ser propagadores dessa situação de quebrar algumas informações que são jogadas aí aleatoriamente na internet e as pessoas não têm filtro, não têm discernimento de saber se aquilo ali pode ser seguido ou não, né? Esse trabalho que o senhor faz, né, de informação no Instagram, isso aí é difícil de a gente encontrar, porque hoje em dia está cheio desses blogueiros feeds, né? E às vezes eles passam informações que são mais um Ctrl-C, Ctrl-V. Eles pagam um profissional,
aquilo funciona com eles e eles repassam como uma verdade absoluta para todas as pessoas, né? Quando na verdade eles deveriam era orientar as pessoas a procurar um profissional, né? Tem muito isso. Não, isso é o que mais tem. Porque o que a gente vê na internet, tem muitos profissionais. É aí aonde os médicos, os nutricionistas, os educadores físicos, os coaches esportivos, eles deveriam unir força. O problema é que um profissional quer vender mais e ele quer denigrir o outro. O brasileiro ele tem mania de dizer que... Ele tem mania de buscar o que o outro está falando de errado. Ele não está querendo propagandear para que todo mundo cresça. Eu sempre falo isso. Pessoal, não tente competir comigo porque eu também quero que você vença. Eu acho que é legal que todo mundo cresça na internet, todos os profissionais, para que todo mundo entenda a importância de ter um profissional do lado. A gente sabe essas histórias de pessoas que são entusiastas, que realmente não têm uma formação a fundo, que é diferente de um atleta old school, um atleta que já treina há muitos anos, que tem uma própria experiência. Mas pessoas que surgiram agora na onda da internet e que resolveram falar de temas que você sabe que é perigoso se a pessoa ir por um caminho errado. E são patrocinados para falar isso, para falar aquilo. Então, é grave, é problemático hoje, mas a gente vai continuar lutando, tá, Daniel? Então, agradeço de verdade você ter aceitado vir para cá participar desse nosso conteúdo, que você sabe que a gente vai propagandear o máximo que seja possível, tanto no YouTube quanto no Instagram, para que as pessoas entendam, conheçam seu canal também. Como é que é isso dentro da corporação? Muita gente já te tem como referência lá do esporte, como é? Sim, ou tem brincadeira também, né? Tem. Rola de tudo, né? Por incrível que pareça, o que rola mais é a questão do preconceito. O preconceito, ele é algo que ele é bem mais aflorado no meio militar com relação a esse tipo de prática esportiva, do caso fisiculturismo. Talvez se eu fosse um jogador de futebol, talvez se eu fosse um campeão de jiu-jitsu, né, não seria tão polêmico, né? O fato de eu estar em cima de um palco mostrando físico, muitas vezes causa a questão eu não posso dizer que seria inveja, mas tipo, eu acredito que é preconceito mesmo. Preconceito. Às vezes é aquela piadinha, aí quando é que vai vestir aquela tanguinha de novo, né? Eles ficam com essas coisas. Mas tem muita gente, sim, doutor. Muita gente que procura, que tenta colar na gente ali para pegar uma informação, alguma coisa, pedir a orientação de um profissional. Quem é que te acompanha? O médico que te acompanha? Quem é o nutricionista que te acompanha? Né? O preparador físico e tal, o fisioterapeuta, tudo isso. Tem sim, tem muita gente que a gente consegue levar a mensagem correta, conscientizar, e aí a gente vai influenciando as outras pessoas que estão ali, parceria com a gente, né, também. Mas o que tem mais é o preconceito. Blogueirinho, esse é o blogueirinho da polícia, não? Já chamaram assim, não? Nem tanto, porque eu não sou tão ativo assim nas redes sociais. Muitas vezes eu troco uma ideia, bato um papo com os meus seguidores, posto alguns vídeos tentando incentivar, motivar, ou até mesmo passar alguma dica, mas nem sempre eu tenho tempo, justamente por causa do meu trabalho também, que me suga bastante, né? E a nossa própria legislação diz que a gente tem que se dedicar em tempo integral, né? A polícia militar. Mas, na medida do possível, a gente vai... Mas eu acho, Daniel, que inclusive é importante isso. Claro, tirando essa parte do preconceito, que eu não acho que é preconceito. Você quase falou inveja, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Você brilha, né? Quando você está no palco, quando você recebe um destaque, você que foi overall recentemente, você recebe um destaque, você sobe e brilha e ilumina quem está embaixo. Então, quem está lá embaixo sendo iluminado de quem está lá em cima, isso incomoda. Sempre vai incomodar. Então, é um tipo de incômodo que eles têm e por isso tem esse tipo de brincadeira. Acho que é válido desde que seja respeitoso. Essa brincadeira entre amigos de tanguinha, de não sei o quê, de passar o negócio lá, o óleo, tá tudo bem desde que seja respeitoso. Isso vai sempre acontecer dentro da corporação. Mas a importância de vocês, atletas, estarem ativos na rede social, respeitando o seu horário, sua disponibilidade, é de suma importância. Porque você pode demonstrar para uma pessoa que é magra, quando a galera escutar que você era um cara magro e hoje é desse tamanho, o cara vai se motivar. Então vocês têm que estar presentes nas redes sociais exatamente para dar exemplos e para mostrar. Porque se você não mostra a forma correta, vai ter alguém mostrando a forma errada. Sempre vai ter.
né? Então é super importante que vocês estejam presentes para isso, para incentivar, para mostrar, para falar um pouco, cara, eu acho que vocês deveriam pegar leve nisso daqui, tal. Aproveitar a hype também de algumas coisas. Fulaninha tava fumando um negócio lá, não sei se vocês viram, tá polêmica agora. É tipo um Viper, mas diz que tem vitaminas e minerais dentro do negócio. Então vocês atletas têm que dizer, galera, se você escutar isso daqui, desconsidera. Vocês têm que aproveitar a hype também dos temas que estão acontecendo para dizer que não vale a pena, que não é esse o caminho, tal. Porque se ninguém disser que não é, e tem alguns dizendo que é, a galera vai pelo que está sendo dito. Então é importante a presença de vocês. Claro, respeitando a principal obrigação sua, que é frente à corporação, né? 24/7, mas dá um tempinho. Hoje em dia, o que acontece, que eu venho percebendo, é que vem se desmistificando, as pessoas vêm tirando, no modo geral, a visão do fisiculturista como apenas um levantador de ferro, né? Eu acredito que isso se dá por conta de que o mercado está expandindo e nós temos excelentes treinadores que eles não têm só a experiência de vivência, a prática, o empirismo, mas eles também têm a questão de buscar o conhecimento, de ser auxiliado ali por outros profissionais que eu sou totalmente contra dizer que o atleta ele é apenas um soldado e tudo que lhe mandam ele tem que fazer. Eu acredito que ele tem que fazer, mas ele precisa compreender o porquê que ele está fazendo. Então isso é muito importante, faz parte do processo de crescimento intelectual também do atleta, né? Muitas vezes nós temos atletas que hoje em dia querem se graduar em nutrição, querem se graduar em outras áreas, tipo querem ser médicos, né? E aí, isso aí já é algo que vai somando ali, né? Vai despertando aquele interesse. E hoje em dia, por conta de ter muitos treinadores capacitados dessa forma, lógico que sem tirar o mérito dos outros profissionais, porque cada um tem que estar no seu quadrado, claro, né? Ninguém deve invadir a área de ninguém. Mas por ter muitos treinadores bem qualificados, e ser cada vez mais divulgado isso nas redes sociais, as pessoas estão começando a perder o medo de pedir uma orientação a um fisiculturista, por exemplo, a um coach, né? Porque se ele está ali divulgando um trabalho bacana, com responsabilidade, as pessoas veem ali na rede social, eles vão ter a confiança de procurar. Por isso que muitas vezes na academia, quando vê um fisiculturista, o praticante ali de musculação, não é a nível de esporte, de atleta, ele está ali só tentando conquistar um físico melhor, muitas vezes ele procura o fisiculturista para falar sobre hormônios. E aí a gente tem todo aquele cuidado de pegar e dizer, olha, você tem que aprender a treinar, você tem que aprender a comer, e quando chegar o momento certo, um profissional que você contratar vai dizer se você pode ou não, quanto você deve usar ou não, e por aí vai, certo? A gente não está aqui para dizer que você deve usar. Eu não posso dizer isso nem só olhando para você, como que eu vou fazer isso? Eu não sei como você treina, eu não sei como você come, né? Tipo, eu te oriento a procurar, por exemplo, o Dr. Adriano Antunes. Vai lá. Tá cheia a agenda tá cheia. Vai ser difícil encontrar horário na agenda, né? Mas o que a gente procura fazer é isso. Existe esse assédio na academia, né? Demais. Eu vou te dizer que né? Eu sempre fui magrinho também. Adolescente eu era muito magro. Mas a gente via os caras, né? A galera grandona, eles estão lá no canto deles e os outros estão pro lado de cá. Mas hoje em dia já se misturam, treinam junto, se auxiliam. Tem o assédio quando um cara é mais famoso e tal. Mas isso veio da fama de que nos vestiários das academias a galera antes utilizava livre. Então o cara ele se sente talvez liberto, já que está sendo todo mundo falando,
de querer perguntar sobre algo que tem que ser realmente cuidado. A gente vai falar sobre hormônio na hora certa, mas que tem que ser cuidado porque é uma responsabilidade muito grande. Antigamente todo mundo testava. Hoje em dia você sabe o que vai fazer mal, o que vai fazer bem, qual é a dose e tal, mas isso é para você. Para o Daniel, talvez seria uma dose. Para um cara que está começando, não seria nem usar. Ele, o que você está dizendo, ele tem que primeiro aprender a comer. Ele começou na academia ontem, não tem madurez muscular nenhuma. Então, mas é o que a gente mais vê, né? Então, o consultório também, ele está cheio de pessoas que começaram agora e que tem outros problemas de saúde para resolver antes de querer almejar alguma coisa mais avançada. Porque eu acho que é igual qualquer outra carreira, igual qualquer outra evolução. Você tem um iniciante, que é uma pessoa que chegou agora, não sabe nem treinar, não sabe mesmo, não sabe o nome do exercício, não sabe nada. Tem um cara que já está intermédio, que ele tem um profissional ali do lado, um coach ou um preparador físico ou um instrutor da academia. Tem um cara que está mais avançado, que ele já treina sozinho, ele já aprendeu. É interessante sempre ter alguém do lado, mas ele já aprendeu e já se sente autossuficiente. E aí tem o nível avançado. Você não pode pular as etapas. O nível avançado é uma pessoa que é profissional ou que compete profissionalmente e que realmente ele tem outros ajustes a serem feitos na máquina. É um pouco diferente. Mas a galera está querendo misturar tudo porque hoje em dia todo mundo se mistura na hora de conversar. Mas não é o mesmo nível. Um faixa branca não pode desafiar um faixa preta, né? Ele tem uma hierarquia, tem um respeito. E eu acho que na musculação deve ser assim. Uma coisa curiosa que aconteceu esses dias, eu até falei um pouco no meu Instagram, nos stories, porém sem citar nomes e tal, uma situação curiosa que aconteceu comigo foi um rapaz que me procurou. Na verdade, ele passou a me seguir por intermédio de outro colega da academia e eu notei que ele vinha interagindo com os meus stories e tal, aí de repente eu acho que ele perdeu o medo, aí foi me perguntar. Cara, tudo bom? Eu queria saber se você poderia me ajudar a montar um ciclo, porque eu quero começar a utilizar a testosterona. Aí eu disse, como assim, cara? Assim, não tô aqui te zoando, não tô querendo aqui te julgar, mas eu analisei teu perfil do Instagram e eu vi que você tem um físico que não é minimamente desenvolvido, né? E você tem visivelmente um percentual de gordura que vai te atrapalhar bastante na responsividade dessa substância. Eu não posso te dar uma aula aqui, até porque eu oriento que você procure um profissional, mas eu posso te falar algumas situações, vários porquês você não deve utilizar. Pelo menos não agora. Isso. E comecei a elencar uma série de fatores. Eu disse, você sabia que no seu tecido muscular você tem receptores e isso vai se multiplicando, se proliferando, quando você vai desenvolvendo mais massa magra e tal. E às vezes o mínimo de dosagem que você utilizar não vai ser aproveitado. Você sabia que o seu percentual de gordura vai atrapalhar também a absorção o aproveitamento dessa testosterona? Cara, vamos aprender a treinar, vamos aprender a comer. Se você quiser que eu te dê alguma orientação a nível de treinamento não tão específico, porque eu não sou personal, mas e também pelo menos um direcionamento, uma luz para você iniciar um plano dietético ali, enquanto você tem condições de pagar um nutricionista, né? Para você ver como você, com esse direcionamento, você vai começar a ter uma melhora, aí você vai pensar depois, realmente, eu não precisava utilizar isso agora. Aí, não, porque eu tô 4 anos treinando e eu não vejo evolução. Aí, cara, eu tô me vendo em você. Eu já passei por isso. O legal é isso, o legal é que você já viveu isso. E aí você pode falar com ele com toda a certeza do mundo. É assim mesmo quando você está fazendo errado. E aí você vai falar, eu vivi isso. Isso, Daniel, isso que você essa história que você está contando é uma das histórias, assim, esse contexto é um dos que eu mais vivo hoje. Porque eu já, né, no começo da minha carreira médica, eu trabalhei em plantão, aquele negócio de madrugada, de noite.
E eu já tive dor de dente. Chegava um cara de madrugada com dor de dente, que o pessoal falava, é à toa, é só uma dor de dente. Eu falei, não, não é à toa uma dor de dente. Eu sei o que é uma dor de dente, eu tenho que tratar esse cara, eu tenho que ter empatia. Então, o que a gente mais vê, e foi esse relato seu, esse contexto de você se ver naquela pessoa e querer ajudá-lo para que ele não sofra, porque você ficou 10 anos, ele está há 4. Vamos frear então para que ele não passe mais 6. Explica para ele que ele já vai acelerar um pouquinho o processo. Se mais pessoas da internet fizessem isso, porque já tiveram experiências que tá vendo que aquela pessoa vai ter, ficava muito mais fácil para todo mundo. E isso melhorava quem? O esporte. Melhorava o convívio dos esportistas relacionados a isso. Então, é necessário um pouco mais de empatia para que a gente consiga ajudar mais pessoas. E as pessoas que estão buscando também essa ajuda, eles têm que entender que eles estão buscando ajuda, eles têm que ter um pouco mais de humildade, entender um pouco, eles estão chegando agora, tem gente que já está há mais tempo no caminho, então entender que tem gente que sabe mais, né? Pronto, esse rapaz, ele entendeu. Esse rapaz, ele entendeu a minha mensagem e, tipo, eu acredito que ele desistiu da ideia de utilizar, pelo menos agora, né? E já me deu uns feedbacks depois, olha, depois que eu fiz isso eu já tô vendo uma melhor e tal. Ele teve a humildade de... Legal. Né? Já tem outros que pegam e dizem, pô, tu é um tremendo hipócrita. Aí eu, mas como assim? Cara, tu usa aí a torta e a direita. Eu, cara, não é assim. Se eu fosse ter a liberdade de te falar aqui o que eu faço, né, de utilização hormonal, tu ia me chamar de mentiroso pro resto da vida. Porque é pouco. Mas é isso que eu falo. E você pode falar, aqui pode, tá? Aqui você tem liberdade de falar, não sei se você quer, mas quanto menos, mais. Eles não entendem isso. Eles acham que para chegar num físico desse eu tenho que me entupir com vários tipos e dosagens altas. E não é. O que você estava falando no comecinho, que eu acho que é interessante, que muita gente que assiste aqui, que talvez não tenha um certo conhecimento desse tema, mas tem que saber, é que se você tem pouca massa muscular, é o que você estava explicando, você tem pouco receptor no músculo, mas você já tem receptor na pele, você já tem receptor nas pregas vocais, você já tem receptor no couro cabeludo, já tem receptor no clitóris da mulher. Então, se você usar uma medicação e não tem o principal receptor, que é o muscular, a medicação vai procurar os outros receptores. Você vai ter mais colateral do que a evolução. Então, quando o Daniel fala para você treinar mais, aprender a treinar, aprender a comer, é para você desenvolver o tecido que você quer que a medicação chegue. Porque você não coleta... Já imaginou, Daniel, que você pegasse a medicação e falasse assim, ó, vai pro bíceps. Ela não vai pro bíceps, não vai. Ela vai pro corpo todo. Né? Então, você não consegue controlar para onde ela vai. Só que se você, claro, o principal objetivo dela é crescimento de massa muscular. Só que se você não tem massa muscular, não tem receptores para serem ligados ali, ela vai procurar os outros receptores. E aí tá cheio de gente na academia frustrado, porque usou porque alguém falou, que eu recebo centenas de pacientes assim. Ah, não, é porque na adolescência eu fiz aquela besteira, eu usei meninas cheias de colaterais que já têm traumas porque ficaram com cicatrizes de espinha, perderam cabelo, crescimento de clitóris que foi irreversível pelos exageros. Então tem uma série de coisas que quando você fala isso que você falou, simplesmente isso, você não está preparado ainda, sua massa muscular não está preparada ainda para receber medicações, é com esse objetivo. Então não tenho que me entupir, e principalmente no começo. Daniel, uma das coisas que eu mais recebo, na verdade você era um entrevistado, mas eu estou falando, né? Mas uma das coisas que eu mais recebo no consultório é o seguinte, doutor, mas o meu amigo lá, ele está usando testosterona, oxandrolona, pode ser os 3 de uma vez? Claro que não, cara, você nunca usou nada. Já tem um físico, já aprendeu a comer, tal. Só não aprendeu a entender o processo. Como é que eu vou iniciar um tratamento hormonal no paciente com 3 drogas diferentes? E aí ele tem um colateral, eu jogo na loteria para saber qual das 3. Não faz sentido. Então sempre, estou falando até para níveis profissionais, sempre menos vai ser mais relacionado a isso. Eu insisto sempre nessa tecla porque eu sei que tem gente que joga um monte e a que der certo deu. E aí o cara tá cheio de colateral. Esse mesmo rapaz, ele tava convicto de querer usar porque ele tinha recebido uns áudios de orientação de um possível vendedor. Aí o cara, não caia nisso.
Não caia nisso. A única intenção dele é te vender o produto. Ele tá pouco se lixando do que vai acontecer contigo. Aí eu rebati algumas coisas, parece que ele não se conteve, compartilhou com um amigo e um amigo pegou e encaminhou o vendedor. Aí ele falou, esse cara não sabe de nada. Foi falar de umas dosagens X que eu falei, que não seria do caso nem de ele utilizar, mas que eu usei como exemplo de mim mesmo. Quando eu comecei, que eu fui aos pouquinhos, quando eu fui introduzir a testosterona, que eu falei uma dosagem que ele achou absurda. Que ele disse, nossa, isso é muito pouco. Esse cara não sabe de nada. Isso aí não serve nem para terapia de reposição hormonal. Só que a dosagem que eu falei, embora ela seja baixa, já simulava algo super fisiológico. E ele não entendia. Aí o vendedor foi dizer que eu não entendia de nada, que ele tinha que comprar e tinha que usar X ml por semana, ou seja, para acabar logo o produto para ele vender novamente. Mas isso é o que eu mais vejo. Inclusive, fala, doutor, às vezes o paciente vai lá, ele se comporta como um paciente, porque lá ele tem que entender. Eu não estou lá para agradar ele, eu vou falar para ele a verdade. Então ele se comporta como um bom paciente, entende. Aí quando ele sai, ele chega numa farmácia, eu só receito remédios de farmácia. Chega na farmácia, ele se depara com o preço que a Deposteron se encontra nesse momento, e aí ele chega na escola, não sei lá onde, e vem e fala, doutor, já entra comigo. Não, doutor, é porque o fulaninho aqui diz que tem uma outra que é de uma marca ótima. Pode ser? Não, não pode ser. Não pode ser. Não, ele falou que dá para... Não pode. Pode se você se demite como meu paciente. Porque eu estou te orientando, porque eu sei o que vai dar de resultado. E aí depois, se você troca de medicação, ou se você vai na orientação dele, você passa a ser paciente dele, porque na hora que der problema, vamos ver se ele vai resolver. Eu tenho muito isso, Daniel, inclusive aqui na capital de Fortaleza, capital do Ceará, aqui em Fortaleza, nutricionista, dono de academia, que às vezes o paciente, meu paciente, vai treinar na academia e ele fala, e qual é a dose que ele te passou? E eu passo ele, não, essa dose é muito baixa. Só que no final das contas, esse cara deve ter uma esposa, deve ter uma mulher do lado dele que tem cérebro, e fala para ele, cara, o médico é que sabe. Não é esse professor, não é esse dono da academia que sabe o que você tem que tomar de dose. E o paciente me conta. Doutor, é porque lá na academia e tal, eles me falaram que essa dose que você me passou é baixa. Eu falei, porque eu tenho que saber como você responde à medicação. Então eu vejo muito isso de pessoas querendo se meter em doses baixas, querendo que as doses sejam aumentadas. Com qual objetivo? Quem está com pressa aqui? A gente tem que fazer, atletas, o uso controlado. Tem que verificar os marcadores, através de exame, tudo isso, né, doutor? E a gente está acompanhando, eu estou acompanhando. Aí tem vezes que o cara fala, não, cara, foi o médico que me passou, eu sei o que eu estou fazendo, ou então ele sabe o que eu estou fazendo. Não se mete, cara, não se mete, porque se estragar, não é você que vai corrigir. E nessa situação que o senhor citou agora, a respeito de o senhor receitar, né, o medicamento da farmácia, que tem todo aquele controle de qualidade, né, a forma como ele é produzido e tudo, e o senhor sabe o que esperar, né, daquele medicamento, e o cidadão vai e encontra o que a gente chama desses produtos de laboratórios underground, né? Paralelos, para ficar bonito tem que falar paralelo. Que às vezes é cozinhado no fundo de quintal, não tem um controle de qualidade, de higiene, de nada do tipo. Às vezes utiliza até os sais corretos, a miligramagem correta, não sei, porque muitos são subdosados. A gente não tem um controle exato da miligramagem. E quando o cara vai utilizar ali, aí infecciona o local, uma inflamação, nasce um abscesso. Por quê? Porque foi feito de qualquer jeito. Então, assim, eu recebo muita gente que fala, doutor, é porque tá muito caro, né? Tá muito caro a medicação e tal. Sim, mas isso, eu não tenho como controlar isso. Eu posso te orientar a uma farmácia séria que manipula injetáveis, né? Aqui no Ceará a gente não tem, mas no Sudeste existe farmácias sérias que manipulam injetáveis. É mais barato do que a Deposteron atualmente nas farmácias. Talvez até com a importação, né?
o frete, né, seja mais... Não, vale muito a pena, vale muito a pena. Daniel, é a metade do preço da Deposteron hoje nas farmácias se você mandar manipular. Vale muito a pena, né? Obviamente eu só faço para os meus pacientes, né? Ninguém da internet vai me escrever, não vai receber uma receita minha. Nem adianta, viu, pessoal? Nem adianta me escrever, não recebe. São pacientes meus, vale muito a pena. Mas quando ele quer uma coisa mais barata ainda, e aí ele procura uma farmácia desses undergrounds ou laboratórios paralelos, com a desculpa de que, doutor, mas essa marca é muito famosa. Ah, não, é porque é uma indústria, veio do Paraguai, aquela questão que todo mundo já sabe, da marca da Landerland, que realmente, mundialmente, ela é conhecida, mas o que eu indago para os pacientes é o seguinte, e como ela chegou aqui? Como que ela chegou até o Nordeste? Ela veio dentro da mochila de um rapaz no sol quente? Ela veio escondida dentro de uma peça do carro no sol quente? Então, essas alterações de temperatura podem mudar o efeito, ou talvez o produto em si, né? O armazenamento dele, como é que foi? Pode ter o surgimento de cristais, né? Pode cristalizar. Então, tem uma série de fatores que eu não posso dizer que não, tá tudo bem, pode usar, é o mais barato, você vai economizar. Não vai, cara. Não é por esse caminho. E aí muita gente, quando teve essa problemática da Deposteron realmente ter tido um reajuste absurdo. Não tem outra palavra. Foi um reajuste absurdo. Muita gente falou, doutor, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, ou vai interromper, né? Ou vai interromper o ciclo, ou você vai transferir para uma TRT, ajustar, ou vamos fazer uma TPC e você vai interromper realmente. Porque eu não posso dizer para você, nunca um médico vai dizer para você passar para um underground. É muita irresponsabilidade, viu, pessoal? Muita irresponsabilidade. Se um médico pede para você transferir de um remédio original de farmácias para um remédio underground. Isso aí não cabe na minha mente alguém sugerir isso, tá? Eu sei que existe uma diferença na economia quando você sai de R$45 para 200 e poucos reais. Claro, mexe no orçamento, mas o cara tem que entender o que ele está querendo, né? Qual o objetivo daquilo ali, tá? E aí é onde ele coloca na balança o que ele vai continuar fazendo. Achei curioso. Me lembrou uma situação quando o senhor falou a respeito de um dono de academia que é nutricionista. Me veio uma história assim, parecida, só que não tinha nada a ver com hormônios. Alguns colegas meus da PRE, né, eles estavam em busca de um nutricionista e parece que um saiu indicando para o outro o mesmo. Coincidentemente, pode não ser nem o mesmo, mas é dono de academia também. E o que aconteceu? Eles conversam muito, né, e tal, o nutricionista fez isso comigo. Como fez isso contigo? Ele fez isso comigo. Não, mas tá aqui, eu vou comer assim, assim. Mas eu também vou comer assim, assim. Pô, cara, tu tem 100 quilos, eu tenho 80. Pô, cara, tu tem BF bem alto, eu não tenho. Pô, cara, tu joga futebol, faz crossfit, eu treino musculação. Como é que a gente tá comendo igual, as mesmas calorias? Vixe. Os mesmos alimentos, as mesmas... tudo. Aí, tá entendendo? Aconteceu uma situação parecida, só que foi com... Mas, não, e isso é super real, né? Isso é super real, essa questão de tirar da gaveta aqui o plano alimentar. Inclusive, falando disso, Daniel participa muito das minhas lives, né? A gente faz umas lives ao meio-dia e de vez em quando o Daniel vai lá. E aí perguntaram sobre um choque metabólico. E eu achei super interessante porque eu falo do choque metabólico que eu acho interessante que as pessoas... Porque ela entrou no platô, se você não cuidar, ela vai desistir. Tanto para a evolução de hipertrofia quanto para o emagrecimento. Se você não orientar, ela vai desistir. E aí foi legal você, como atleta, ter entrado e dado já o formato que você faz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa quebra de platô, como é que você executa, né? Não com detalhes tal, de calorias, mas como é que você executa essa saída do platô para quem está assistindo aqui agora? Principalmente agora, né? Que eu tô em que a gente chama de período de bulking, né? Que é para a gente ganhar uma dieta hipercalórica. Para onde que ele vai crescer? Aonde mais esse jovem vai crescer? Aí eu preciso ingerir altas quantidades de calorias durante o dia, né? E eu percebo que em dado momento meu peso ele não sai mais do local, tipo, tudo estagna.
tudo. Rendimento do treino, tudo. Aí eu sinto, o meu corpo tá conversando comigo ali, olha, aqui já deu, né? A gente precisa de um estímulo diferente. Aí o que eu sempre faço que dá certo? Eu faço pequenos períodos, eu chamo de mini cuttings, né? Que é tipo, eu tô aqui há 6, 8 semanas numa dieta hipercalórica, aumentando gradativamente o carboidrato, aí chega um momento que é porque as calorias, quando eu vou aumentando, a proteína eu já deixo já no teto e vou aumentando mais os carboidratos. Eu procuro fazer assim. Também não mexo muito nas gorduras. Quando chega nesse limite que eu dou essa estagnada, aí o que eu faço? Eu vou cortando carboidratos, né? Deixando a dieta mais limpa um pouco, durante um determinado período, e também aumento o número de exercícios aeróbicos, para também estimular um pouco mais de gasto calórico. Aí aquilo ali causa aquele choque, o corpo, eu estava comendo tanto, de repente diminuiu aqui e tal, e tá diminuindo. Aí quando eu vejo que o peso caiu um pouco, a questão do meu condicionamento está melhor, aí eu já aumento a caloria de novo gradativamente, aí eu já começo a ter um resultado que, tipo, se eu estava ganhando, vamos supor, 1 quilo ali por semana, eu já vejo que eu começo a ganhar mais. Ou seja, você estava subindo, aí você estagnou naquele degrau, você faz esse choque aí, Isso. E aí você volta a subir de novo. Isso. E aí é mais um degrau e assim você vai... Ótimo. Legal. Exatamente. É legal você falar isso, porque quando eu falo isso para o emagrecimento, aí tem gente que fala, mas será que funciona? Obviamente é um processo um pouco diferente, que faz o mesmo sentido de você dar o choque, porque ele está comendo tantas calorias, de repente ele começa a comer menos, de repente a gente inverte um horário de jejum. Tem várias estratégias para fazer esse choque metabólico. Normalmente, quando eu percebo estagnação, quando eu estou fazendo o processo inverso, no caso, quando eu estou me preparando para campeonato, eu uso 2 estratégias distintas. Quando eu tenho pouco tempo para me preparar para um campeonato, tipo 10 a 12 semanas, então eu preciso ser um pouco mais severo na dieta, porque é uma janela de tempo bem menor, né? Então, com mais frequência vai aparecer essa situação do choque, né? Mas quando eu tenho um período mais longo para me preparar, acima de 4 meses, para fazer um que a gente chama de pré-contest, quando eu tenho acima de 4 meses, uma janela bem maior, o que eu vou fazer? Para eu poder não pirar, eu faço um ciclo de carboidratos, para poder eu aderir mais tempo na dieta. Aí quando eu estou fazendo ciclo de carboidratos, eu sinto que o corpo precisa menos desse choque, porque semanalmente, na semana mesmo já tem os dias de carbo alto, carbo baixo. Ah, você faz quase que intercalado. Isso. Aí já tem essa oscilação nas calorias aí durante a semana, aí eu sinto que o meu corpo, pelo menos comigo, funciona assim. Eu preciso menos vezes utilizar esse processo de choque do metabolismo. Mas quando eu estou numa linear mesmo, assim, uma dieta bem restrita linear, ou seja, quando está ali na 5ª semana, o corpo está, tô depletado demais. Joga carboidrato aí, porque senão não vai dar bom. Tu vai ficar aqui, vai parar aqui. Eu estou em estado de sobrevivência, eu entrei no modo de sobrevivência. Tu tá consumindo basicamente a basal, pô. Então... É pouco. E hidratação, Daniel, porque é muito curioso, né? As pessoas, eu acho meio paradoxo explicar isso para um paciente que para ele secar ele vai beber mais água. Mas me conte aí como é que é mais ou menos a sua rotina de água. A hidratação... Tem o senhor que... receita isso para os pacientes, né? O senhor deve colocar uma conta base, né? Para eles fazerem. É uma média. Eu já, não perco tempo muito calculando. Eu já boto, assim, uma quantidade de água que eu sei que é uma quantidade que é razoável a alta, né? Entre aspas. Para também não causar um afogamento aí dos órgãos, né? Mas que eu consiga manter. Eu sou bem disciplinado com relação à água. Então, eu levo uma garrafinha de 1 litro para o serviço, essa térmica, e eu acho que eu consigo encher ela, só no serviço eu encho ela umas 2 vezes. Então eu bebo uns 3 litros no serviço e no treino já vai mais 1 litro. Eu acho que eu bebo em torno de uns 5 litros de água por dia, 4 a 5. Beleza. E perto do campeonato?
Aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Porque como a gente precisa realmente depletar o máximo possível de água, né? Tirar aquela capa de água entre a gordura, entre o músculo e a pele. Então, a gente tem que depletar a água o máximo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma hiperidratação. Mais ou menos 7, 8 dias antes da data do dia D, a gente começa uma hiperidratação. Antigamente, eu fazia no início, eu fazia com uma média eu iniciava de 9, 10 litros. Aí mantinha uns 2 dias assim e ia baixando. Aí à medida que eu ia baixando, eu também ia controlando o sódio. Eu sei que esse lance de sódio, a gente falar assim, é um pouco perigoso, que o pessoal vou tal. Eles tiram de contexto. Pois é. Mas no fisiculturismo, algumas medidas, né, entre aspas, elas são meio assim, drásticas. Não, se você olhar, Daniel, você está falando agora de sódio. Se você começar a ver reportagens antigas, a galera não escovava o dente por causa do sódio do creme dental antigamente. Porque eles controlavam tudo do sódio. Claro, hoje em dia tem outros métodos, né? Diurético, você usa ou tem experiência com diuréticos? Normalmente, como eu já venho me hidratando bem durante toda a preparação, quando eu vou começar a hiperidratação, eu acho que mais ou menos, faltando uns 2, 3 dias para o campeonato, eu já vejo que já não vai ter tanta água para tirar. Então é muito difícil. Eu acho que eu utilizei 1 ou 2 campeonatos no máximo e foi algo assim, uma dosagem bem pequena, diferente do que a gente está acostumado a ouvir falar, e que tem atleta que enche a mão Isso é loucura. O diurético hoje em dia, no fisiculturismo, ele causa mais danos, ele mata mais do que o uso indiscriminado dos hormônios. Que, na verdade, a maioria das causas de morte no fisiculturismo é diurético. Diurético. Aí, eu não sou muito adepto do diurético, então eu tento fazer aquele trabalho duro mesmo para poder não necessitar. A não ser que haja alguma eventualidade de que acabou ali causando mais retenção, aí eu acordei de um jeito que não era para acordar. Aí eu pego e administro ali uma dosagem bem pequena, só para ver se eu consigo expelir o resto de água que eu preciso, né? Como eu estava falando para o senhor, a gente começa bebendo muita água, praticamente o dobro ou o triplo do que a gente vem bebendo normalmente, e vai descendo aos poucos. E quando a gente chega mais ou menos... Eu adoto isso. Alguns atletas hoje em dia não adotam mais isso. Mas comigo é o que dá certo. Tanto é que no campeonato, algo que chamou muita atenção dos árbitros foi o meu condicionamento físico. Né? Eles disseram, cara, tu tá cuspindo na areia. Quando terminou o campeonato, cara, tu tava cuspindo na areia. Tu andava, as fibras do glúteo dançavam, assim. Então, tipo... Comigo dá certo, né? E eu nunca tive problema, faço os exames e tal, eu nunca tive problema. Eu zero a água. 24 horas? 24 horas antes. No Gold Champions, eu zerei 24 horas antes. No Armagedon, que eu fui overall, passou disso. Eu passei algo em torno de 30 horas sem água e sem sódio. Tá. E aí? Quando entrou a bomba de sódio, que a gente chama, aí o que tinha de restinho de água foi para dentro do músculo e eu senti como se eu tivesse assim full, bastante cheio mesmo, assim, o músculo querendo rasgar a pele, quando eu apliquei a bomba de sódio, né? Que no caso foi, acho que eu comi Doritos, foi, Pagola, come Doritos aí, comi o Doritos ali. Ele disse que era para comer só o Doritos. E eu comprei burrito, não foi, amor? Eu comi um burrito também. Um de pimenta, Um de pimenta que ninguém queria. Aqueles que tem lá quase 1 grama de sódio no bicho. Pesado. Massa. Então, Daniel, cara, legal, viu? É legal você contar essas coisas, porque tem muita gente que tem maior curiosidade. Por exemplo, eu já entrei ali no backstage, eu vejo a galera toda deitada. Ali tem muita gente que não conhece como é a realidade do fisiculturismo, né? Eu faço questão de mostrar para o povo como é que fala porque eles acham que é só aquela cena, vocês ali, e vai e faz aquelas poses lá em cima do palco. Ali vocês estão super desgastados, a maioria com quase 20 ou mais do que 24 horas sem sódio, muitos realmente restrito de quase tudo.
falta força na hora de posar? É por isso que quando se entra no backstage, Tá todo mundo deitado. Tá todo mundo deitado, né? A orientação da maioria dos treinadores é economiza energia, porque o que aconteceu comigo? No Gold Champions, eu tentei ficar bem repousado, né? E apareceram alguns amigos que foram me prestigiar, aí eu peguei e fui lá conversar com eles e tal. Aí só esse tempo que eu me desgastei já me prejudicou no final das poses, não na minha categoria. Quando eu ganhei minha categoria eu ainda estava bem tranquilo, mas quando eu fui disputar o overall, eu conseguia segurar as poses, né? Conseguia segurar as poses, porém no final de cada pose é como se tivesse, não sei, como se o meu corpo estava querendo desligar lá em cima, sabe? Tanto é que a minha esposa ficou preocupada porque depois do campeonato eu me sentei, passei um tempo descansando e eu só consegui voltar pro carro depois que eu tomei a 4ª garrafa de Gatorade. Caramba. Você estava bem desgastado mesmo. Muito Eu falo isso porque, pessoal, vocês estão vendo, eu acho o fisiculturismo um dos esportes mais extremistas, né? Não pejorativamente, mas extremistas porque vocês vão ao limite humano, né? Muita gente me procura e fala, doutor, eu queria ficar saudável igual aqueles atletas de fisiculturismo. Eu falei, calma, porque o atleta de fisiculturismo, ele está indo ao extremo, né? Então, é bom deixar bem claro isso, não é para qualquer um, né? Claro, qualquer um que quiser pagar o preço pode talvez virar um atleta de fisiculturismo, mas não é aventura. Vou lá para ver como que vai dar. É o que na polícia chama comprar ingresso para filme errado. Você achar que é mil maravilhas, que você vai lá, vestir a roupa e pronto, passar o óleo no corpo e pronto. Não é. Tem um preço caro, essa galera dedica, eles mais dedicam do que, aliás, eles mais abdicam de coisas do que desfrutam de coisas, né? Vai abdicar de final de semana, vai abdicar de festas, passeios, família, essas coisas, para poder realizar um sonho que é talvez competir. Muita coisa. E hoje em dia, com a alta de tudo, de alimentação, de medicamento, dos produtos, com a alta do preço de tudo, hoje em dia, para se manter em alto nível no fisiculturismo, está saindo muito caro. E às vezes, por exemplo, na minha situação, que sou concursado, mesmo assim para mim sai muito pesado. Então, quando eu me programo para competir, eu primeiro sento, converso com a minha esposa, para poder a gente ver, analisar se vale a pena, naquele período ali, a gente abdicar de algumas situações. Não só de questão de uma viagem nas férias ou algo do tipo, mas tipo, a gente fala também de sonhos que a gente tem em conjunto, que a gente tem que estar investindo em conjunto, e alguém na minha situação, por exemplo, na minha situação financeira, precisa dar um bloqueio, dar um stop nesses outros projetos para poder terminar a finalização da preparação para o campeonato. Né? Sem patrocínio, né? Porque sem patrocínio. Eu acho que é desleal você comparar um atleta sem patrocínio com um atleta patrocinado. Não que não é mérito dele, ele conseguiu o patrocínio dele, é mérito ele ter um patrocínio, se desempenhou para isso. Mas é muito desnivelado uma pessoa que tem um apoio, seja medicamentoso, seja um apoio alimentar, seja um apoio de suplementação, de uma pessoa que está fazendo com o próprio dinheiro. É outra situação que eu sempre tento conscientizar a garotada que está ali encantada, vislumbrada com o fisiculturismo. Eu quero ser atleta. Primeira coisa que eu sempre falo, cara, estuda e consegue uma independência financeira, uma estabilização, porque é pesado, cara. Para você estrear, você vai ali, aquele nível, você consegue atingir com pouco, com muito pouco. Eu vejo muito atleta vendendo esse lance, eu vim da favela, não sei o quê, eu faço muito com pouco. Beleza, você faz muito com pouco. Mas esse mesmo cara que fez muito com pouco para estrear ou para competir em campeonatos regionais, ele não consegue se destacar em campeonatos de alto nível. Ele precisa sim de um investimento grande, um investimento pesado em tudo. Eu vou falar aqui uma coisa bem simples, logo, de cara. A minha esposa está aqui e ela não vai me deixar mentir nessa situação. Eu tinha que comprar a alimentação para mim
e a alimentação da minha família. A gente tinha que comprar, que era separado. Porque não podia mexer ali, é tudo contado. Só de frango, para um cara do meu peso, só de frango eu consumia por semana 11 quilos de frango. Por semana, só para mim. Não é para minha família, só para mim. Eu vou montar, já sei o meu negócio agora, vou montar um galinheiro, pronto, você vai ser meu cliente. Pronto. Aí, tipo, por semana só para mim eram umas 3 bandejas, né, de ovos, mais uns 11 quilos de frango, só para mim. Sem contar minha esposa, meu enteado, meu filho, minha sogra, nada, só comigo era esse gasto. Aí você multiplica isso, só essas fontes de proteína, só isso, multiplica só isso por mês. Fora o resto, todo o resto. Todo o resto, né? Que não é pouca coisa. Não, eu sei mais ou menos quanto seria um custo mensal, né? É melhor a gente nem entrar nessa esfera, mas a gente sabe que é um investimento muito pesado. E é isso que eu digo. Às vezes a pessoa se destaca aqui, né? O Ceará está virando um grande celeiro de grandes atletas, isso é sem dúvida nenhuma. O Ceará tem um nível altíssimo de atletas de fisiculturismo. Mas na hora que você vai para uma competição nacional, a história é outra. O cara vem com uma bagagem de suplementação, de medicação, de alimentação mais adequada, que a gente tem exceções, né? O Brasil todo tem exceções. Por exemplo, o Ramon é uma exceção das exceções, que veio do Acre, que ele começou com ovo, com não sei o que tal. Mas é uma exceção, não é uma regra. Não é todo mundo que começar com mais ou menos isso vai chegar lá em cima. Eu acho que para todos os esportes tem as regras. Tem as exceções e tem as regras. E as exceções não podem ser consideradas regras. Então, quem pretende entrar nessa brincadeira tem que saber que ele vai aportar muito do financeiro dele. Às vezes, eu vejo gente que, eu vou ter que fazer um investimento aqui para poder... Porque ele acredita muito que ele vai vencer. Enfim, faz alguns investimentos até exagerados, né? Acreditando naquilo. E tem dado certo. Muita gente que se dedica e tem conquistado prêmios e tal. Mas nunca vi um prêmio de nenhuma competição nacional. Eu acho que nem as internacionais. Devolver para o atleta o que ele gastou no investimento. Não, eu acho que não chega nem perto. De muitos anos, assim, pelo menos de quando eu comecei no fisiculturismo, que é bem recente, 2018, de lá para cá, acredito que o campeonato que premiou melhor foi justamente o campeonato que eu fui ao verão ano passado, o Armagedon, né? E se for colocar na ponta do lápis, eu acho que ele me devolveu 50% do que eu gastei. Né? Então, tipo, é algo que a gente faz por amor, né? Porque a gente gosta mesmo. E também, logicamente, que eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não tenho ambições de ser visto, né? A nível nacional e por aí vai. É que, na verdade, o Armagedon, né? Ou seja, independente, não só o Armagedon, mas eu acho que o Armagedon, ele é e vai ser, principalmente esse ano agora, uma grande vitrine. Então, a galera que está preparado, né? Pagula, vocês vão fazer nome aqui, vai trazer gente interessada em ver os atletas daqui. Então, é interessante, quem está assistindo isso aqui e quer investir num atleta também, saiba que o seu atleta vai ser uma grande vitrine nessa competição, o seu atleta vai aparecer para grandes empresas, para o Brasil todo. Então, eu acredito muito no Ceará como um grande celeiro de fisiculturismo e eu espero que esse ano ou outro, né? Levantar de novo aquele troféu, né, cara? Tomara, né? Não, se Deus quer. Se Deus está deixando você treinar e fazer tudo e continuar nesse sonho, é porque Ele quer, que é algo muito maior. Viu? Daniel, a gente poderia falar aqui o dia inteiro, mas eu sei que você também tem compromissos. Eu queria que nesses últimos minutos aqui você... Acho que você já deu um bom recado. Um bom recado para a galera aventureira, para a galera que está querendo fazer coisas que não deve e tal. Mas eu queria que você deixasse aqui um recado bem direcionado, olhando no olho dessas pessoas, exatamente sobre o que você quiser. Na verdade, eu não vou orientar, não. Sobre o que você quiser, sobre a importância da pessoa se conhecer, saber, cuidar da sua saúde, o que você quiser, fica à vontade, tá? De antemão, eu já te agradeço muito ter vindo aqui, ter aberto aqui sua história. Eu sei que tinha gente querendo que a gente falasse de outras coisas, mas vai ter outra oportunidade. Eu espero encontrar com o Daniel outras vezes, que
que a gente fale mais detalhadamente do que a galera quer saber, tá? Mas fique à vontade, cara, para dar o seu recado final aí. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que, primeiramente, a musculação ela é vida, né? Isso é fato. Então, como é o público que provavelmente vai estar assistindo esse podcast, então vamos direcionar a vocês que, se vocês têm o sonho de se tornar atleta, de competir, não desistam dos sonhos. Tudo que foi falado aqui, nada foi para desmotivá-los, ok? Foi para abrir uma consciência de que vocês precisam se estruturar para poder começar nesse caminho, porque é muito complicado, Sobre a questão de praticantes iniciantes, né, da musculação, procurem aprender. Isso está virando clichê já estou batendo nessa tecla há muito tempo, mas eu vou repetir. Aprendam a treinar, certo? Muitas vezes vocês veem de vídeos do YouTube que vocês veem atletas profissionais treinando exercícios específicos que normalmente você não está acostumado a fazer, levantando cargas absurdas, e você tenta reproduzir aquilo na academia e você acaba se ferrando, se lesionando, né? Então respeite o limite do seu corpo, dê tempo ao tempo, né? A palavra-chave para quem treina é paciência e constância, né? São duas, paciência e constância. É fazer todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. Você vai comer, você vai treinar, você vai descansar, certo? Então, não tente ultrapassar os seus limites. Obedeça os sinais que o seu corpo te dá. Procure a orientação de profissionais. Um personal, um nutricionista, um médico, certo? Fique sempre monitorando como está a sua saúde, porque não se engane, não é só quem faz uso de utilização, quem faz utilização de hormônios que precisa de um acompanhamento. Você mesmo, dentro da sua própria dieta, você precisa acompanhar o que aquela dieta está sendo para você, porque uma dieta, eu costumo dizer que a dieta ela não está ali só para te trazer resultados a nível de físico. A dieta ela tem que te trazer esses resultados, mas ela também tem que ser altamente funcional. Ela tem que te proporcionar um bom equilíbrio da flora intestinal, do humor, do sono, certo? Então você tem que sempre observar todos os marcadores, todos os sinais que o teu corpo te dá, certo? Então vamos ter essa consciência de aprender a treinar, aprender a comer. Se você não tem noção de onde começar, se você ainda não tem grana para pagar alguém para te acompanhar, né? Tenta colar nessas pessoas que trazem informações gratuitas e que são de grande importância, como o nosso amigo Dr. Adriano Antunes, que todos os dias está colocando informações no Instagram dele, certo? Nesses vídeos, desses podcasts, que tem muito a acrescentar para vocês. Então, não façam nada assim aleatoriamente da cabeça de vocês, ou simplesmente por ser influenciado por pessoas que estão ali e não tem algo que os credencie a orientá-los, ok? Então, muita consciência no treino, na dieta, e hormônios só quando você tiver já um nível bastante avançado e se precisar, ok? Esse é o meu recado, um forte abraço e eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Não é hipocrisia, né? Você pode estar achando, tu tá aí desse tamanho, tá tomando, tá bem demais, né? Mas eu vivi tudo isso que vocês estão vivendo hoje, certo? Então, isso é um recado de alguém que já viveu e que sabe as consequências que isso pode trazer. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Então, assim, obrigado, Daniel. Reforça esse agradecimento. Você acha que eu tenho chance de competir? Lógico. Só para eu saber. Lógico que tem. Tá bom, então, gente, a gente vai terminar só para ver se eu tenho essa aula do Daniel aqui e eu consigo melhorar. Obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Não esquece, comenta aqui embaixo qualquer coisa que vocês quiserem, vídeos, convidados, o que vocês quiserem, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal.